A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu queria, nesta noite, começar o culto de uma forma diferente de todas as outras que eu já ministrei. E eu queria começar lendo para vocês uma ilustração. O nome dessa ilustração é A Rocha. E eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que eu vou ler, que o Senhor colocou ao meu coração. Engraçado que quando a gente prepara as ministrações, as coisas elas caem no nosso colo, né? Então eu percebo e eu vejo que isso é o cuidado, é o detalhe do Senhor daquilo que Ele quer fazer nesta noite. Então eu queria que você prestasse atenção nessa leitura. O tema da ministração dessa noite é orar sempre, desistir jamais. Orar sempre, desistir jamais. Principalmente nos dias que estamos vivendo, nos dias atuais. Parece que a cada dia que nós levantamos, a cada dia que nós saímos para trabalhar, aqueles que estão saindo para trabalhar, ou até mesmo aqueles que estão ficando em casa para trabalhar, parece que ao ligar o computador, parece que vem uma enxurrada de notícias ou de más notícias ao qual nós temos que lidar ao longo do dia. Mas para que a gente lide com essas más notícias, nós temos que ter no nosso coração duas coisas: a oração e a palavra. As duas elas têm que andar em concordância, juntas. Um pássaro ele não consegue voar apenas com uma asa. O cristão não consegue andar apenas orando ou apenas lendo a palavra. Tem que orar e ler e orar. Então, preste atenção naquilo que eu vou ler para você nesta ilustração. O homem estava dormindo quando de repente sua casa encheu de luz e o Senhor apareceu a este homem. O Senhor disse a ele que tinha um trabalho para realizar e mostrou uma rocha enorme que havia em frente à sua casa. Então, o Senhor explicou que o homem deveria empurrar a rocha com toda a sua força. Gravem esse trecho. Empurrar a rocha com toda a sua força. O homem começou a realizar o trabalho dia após dia. Por meses, o homem se esforçou do amanhecer até o pôr do sol, empurrando aquela rocha enorme com toda a sua força. Mas a rocha não se movia 1 milímetro apenas. Todas as noites que aquele homem retornava à sua casa cansado, os músculos doendo e se sentindo derrotado porque não havia conseguido mudar aquela grande rocha. Vendo que o homem estava mostrando sinais para desistir, o maligno começou a lançar pensamentos negativos. Você está tentando há muitos meses mudar essa rocha e nunca conseguiu nada. Por que se desgastar? Isso aí não te dará nenhum resultado. Mais tarde, o homem começou a duvidar, a acreditar naquilo que o inimigo havia colocado em sua mente. Será mesmo que Deus queria que eu continuasse esse tempo todo? Ele só disse para eu empurrar a rocha. Ele não disse por quanto tempo. Já faz algum tempo que eu estou empurrando, talvez eu possa desistir agora. Pelo menos eu não preciso empurrar todos os dias com tanta força. Eu posso me dedicar uma parte do meu dia a este trabalho e a passar o resto fazendo outras coisas. Então, ele decidiu fazer isso mesmo. Notem, mas depois ele chegou a pensar que seria bom orar ao Senhor sobre o caso, antes de tomar qualquer decisão. Então ele orou ao Senhor. Senhor, eu trabalhei duro por muito tempo no serviço que o Senhor me deu. Eu dei toda a minha força para conseguir o que o Senhor me pediu. Mas, depois desse tempo todo, ainda não conseguir mudar aquela rocha nem 1 milímetro. O que está de errado, Senhor? Por que eu estou sendo derrotado? O Senhor respondeu com toda a compaixão, longanimidade e paciência àquele homem. Meu filho, quando eu lhe pedi para me servir, e você prontamente aceitou,
eu lhe disse que a sua tarefa era apenas empurrar aquela rocha com toda a sua força. E foi exatamente isso que você fez. Em nenhum momento eu disse para você mover aquela rocha daquele lugar. Sua tarefa era apenas empurrar a rocha. E você chega para mim pensando que você fracassou? Olhe para você mesmo, disse o Senhor. Seus braços estão fortes e musculosos. A musculatura das suas costas agora é bem desenvolvida e cheia de músculos. Suas pernas estão duras e robustas. Suas mãos estão firmes. Enfrentando a resistência, você cresceu muito e agora suas habilidades ultrapassaram em muito o que você era antes. Mas você ainda não mudou a rocha. Porém, a sua tarefa não era mudar a rocha, e sim ser obediente e empurrá-la com toda a sua força. E isso você fez, e fez muito bem. Ao contrário de ser um fracasso, você foi muito bem sucedido na tarefa que eu confiei a você, e você venceu. Eu apenas queria que você exercitasse a sua fé e confiasse em mim apenas. E isso você fez. Agora, meu filho, eu vou mudar a rocha de lugar. Sabe, queridos, o que eu entendo, o que eu interpreto nessa ilustração que eu acabei de ler para vocês, é exatamente sobre nós orarmos sempre e desistir jamais. Eu não sei, nesta noite, o que o Senhor pediu para você fazer, mas apenas faça, não questione, não reclame, não murmure. Apenas se levante do seu lugar e faça com obediência ao Senhor, porque Ele está fortalecendo a sua fé, Ele está fortalecendo, Ele está fazendo com que os seus músculos espirituais, Ele cresça de uma maneira tal, que você enfrente aquilo que está te esperando lá fora. O mundo nos dias de hoje, eu estava até conversando com o irmão antes de o culto começar, não vai melhorar, mas para que a gente enfrente o dia mau, nós temos que ter a oração e a palavra andando juntos no meu e no seu coração. Diante disso, diante dessa ilustração que eu acabei de ler para vocês, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao 8. É uma passagem bem conhecida, que eu quero compartilhar com vocês. É a parábola do juiz iníquo, como eu disse, bem conhecida, e tem algumas coisas que nós possamos aprender aqui, algumas lições que nós devemos tirar dessa parábola. Você que está nos assistindo aí de casa, por gentileza, abra a sua Bíblia. A Bíblia não é o smartphone. O smartphone, muitas vezes, a gente se distrai, as mensagens começam a cair e a gente desfoca. E a palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Repita comigo: orar sempre. Vocês estão comigo aqui hoje? Vocês estão comigo aqui hoje? Amém? Então repita comigo: orar sempre e nunca esmorecer. Muito bem, gostei desse garoto. É isso aí. Percebam, orar sempre e nunca esmorecer, grave isso. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem algum. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me oportuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou achará porventura fé na terra? Sabe, queridos, rapidamente um contexto histórico desse livro de Lucas. Lucas, ele era um médico. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais longo do Novo Testamento, escrito por médico Lucas. É o evangelho mais completo, é o evangelho que vai tratar da infância, da juventude, do ministério, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Tudo isso está relatado no Evangelho de Lucas. Lucas também, ao se assentar aos pés de Jesus, ele aprendeu com os mestres dos mestres. E Lucas também vai mostrar Jesus como o homem perfeito. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi extraordinária, sua morte foi um sacrifício e a sua ressurreição foi um brado de triunfo e vitória. Por isso que hoje nós estamos aqui, escolhidos pelo Senhor. Sua ascensão foi uma evidência pública de sua obra completa. Jesus foi um homem de oração. Notem que, eu não sei se na Bíblia de vocês, na minha Bíblia de estudo, no final da Bíblia tem alguns temas, aliás, tem vários temas lá no final da Bíblia. Percebam que o tema mais falado, mais citado na Bíblia é oração. Depois vocês olhem com calma, com paciência, que lá no final vocês vão ver os temas. Oração é o tema mais comentado, mais citado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Jesus, como eu estava falando, foi um homem de oração, revestido com o poder do Espírito Santo para pregar, para curar e para libertar os cativos. Lucas também era um homem evangelista. Ele também vai mostrar o cuidado com as pessoas marginalizadas, ou seja, rejeitadas, aquelas que não tinham valor algum na sociedade, aquelas que eram repudiadas pelos moralistas, odiados pelos arrogantes fariseus. Mas todas essas pessoas, elas eram acolhidas por Jesus, como nós fomos acolhidos por Jesus. Lucas escreveu com a mentalidade de um historiador e um meticuloso e com o coração de um médico amoroso. Lucas, ele era natural da Síria. Aliás, Lucas era um sírio natural da Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo. Esse é o contexto histórico do livro de Lucas. Notem que nós acabamos de ler, lembre que eu no início, ao ler os versículos, eu pedi para vocês gravarem qual o trecho da palavra? Quem vai falar aí para mim? Orar sempre e nunca esmorecer. Esse termo esmorecer, estar completamente desanimado, ele quer dizer esgotado, exausto, ou seja, é muito simples. Se nós cristãos não orarmos, certamente nós vamos desanimar. Eu não sei vocês, mas eu já tive essa experiência alguns anos atrás. As coisas estavam tão ruins que a gente acha que a oração não está resolvendo, que a leitura da palavra não está resolvendo. E aí você começa a não orar mais, e aí você começa a não ler mais a palavra do Senhor. Parece que os problemas eles estão se tornando cada vez maiores, e você acha que você vai resolver toda a situação com a força do seu braço. Engano seu e meu. E a partir desse momento que eu não estava mais orando e não estava tendo mais esta comunhão com o Senhor através da sua palavra, começou a acontecer exatamente isso que eu acabei de ler para você. Esse termo esmorecer é estar completamente desanimado, é estar esgotado, exausto. Era exatamente assim que eu estava quando eu não orava e muito menos lia a palavra do Senhor.
A oração é o combustível do crente. Não é aquele combustível que a gente põe no carro, no posto de gasolina hoje, e o carro ele sai engasgando, porque essa gasolina está batizada. Este combustível, esta oração é pura, ela é limpa. A oração nos leva à sala do trono. A oração nos leva a uma intimidade com o Senhor. A oração nos leva a ter essa intimidade, esta conversa com o Pai, para que Ele possa revelar os segredos do reino para a minha e a sua vida. Quando não oramos, quando nós deveremos orar, nós desanimamos, nós ficamos desalentados a ponto de desejar desistir de tudo. Ou será que só isso aconteceu comigo? A oração estimula a estabilidade e previne contra o desânimo. Alguém aqui já desmaiou? Por algum motivo? Uma pessoa. Eu também já desmaiei. Por uma coisa, se eu contar aqui, não é para vocês darem risada. Eu quebrei o dedo jogando bola. Inclusive ele é torto até hoje. Pois é. Quando eu fui ao médico, ao ortopedista, é óbvio, ele estava roxo e doendo demais. E o médico começou a pegar no meu dedo, apertar o meu dedo. E eu estava com uma dor tão intensa que eu comecei a desfalecer. Eu comecei a suar frio. A minha camisa ficou molhada. E não estava um tempo quente, estava frio até. Eu comecei a desfalecer, eu não senti mais as minhas pernas, eu não senti mais os meus braços. Depois de um tempo que eu comecei a me recompor, eu vi que eu estava deitado numa maca. E eu também não lembro quanto tempo eu fiquei deitado naquela maca, porque de fato eu havia desmaiado. Quando desmaiamos, nós nos sentimos tão impotentes que nós não conseguimos fazer nada. A única coisa que sentimos é as nossas forças sumindo. E não há nada que possamos fazer. A oração é exatamente isso. A oração, aliás, a falta da oração é comparada como um cadáver em decomposição. Não tem o que fazer. Quando nós não oramos, acontece exatamente isso com a minha e com a sua vida. O ambiente que nós vivemos, ele se encontra totalmente poluído e ele necessita que nós entremos em oração e intercessão, para que a gente possa discernir aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito, para discernir aquilo que o Senhor tem para a minha e a sua vida. É apenas através da oração e através da palavra do Senhor. Não tem outro meio para nós entrarmos na presença do Senhor. É apenas através da oração e através da sua palavra. Porém, quando oramos, nós respiramos um ar puro, um ar renovado, que nos impede de desmaiar. A vida de oração é de total compromisso com a vontade de Deus, revelada nas circunstâncias ao qual nós estamos passando. Vou ler de novo essa frase para vocês. A vida de oração é total compromisso com a vontade de Deus, revelada nas circunstâncias ao qual nós estamos vivendo. Nós vamos ler um pouquinho mais à frente que a oração, ela muda as circunstâncias. Quem aqui já não orou por uma enfermidade e já foi curado? Quem aqui já não orou por uma porta aberta e já foi aberta? Quantas vezes aqui nós já oramos por um familiar que estava desviado e ele voltou para a casa do Senhor? Isso são experiências que o Senhor nos dá, para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente continue cumprindo os desígnios e a vontade do Senhor na minha e na sua vida. Na Bíblia nós podemos perceber algumas orações: a oração de fé, a oração de adoração, a oração de confissão, a oração de ação de graça, a oração de petição, de motivação, de confiança e de tantas outras que a gente pode nomear aqui quando nós lemos a Bíblia.
Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, é um versículo que nós também sempre lembramos, que o apóstolo Paulo também nos diz, nos ensina a orar sem cessar. Parecido com esse versículo que nós acabamos de ler, orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer não significa passar o tempo todo repetindo as mesmas orações. Não quer dizer nada disso. Orar sempre significa tornar a oração algo natural quanto à nossa respiração. Quando nós não estamos doentes, nós nem percebemos que estamos respirando. Será que ou você percebe toda vez que você respira? É algo natural. Acontece. A oração tem que ser como a nossa respiração. Tem que ser natural. Não é porque estamos passando por dificuldades. Não é porque nós estamos na bonança. Não é porque o meu casamento está despedaçado. Não é porque eu recebi uma carta de divórcio. Não é porque eu recebi uma carta de despejo. Não é porque a minha conta está negativo. Nós temos que orar como nós respiramos, naturalmente. Tem que ser algo natural. Tem que surgir naturalmente na minha e na sua vida. O mesmo se aplica à oração. Deve ser um hábito natural, como o ar que respiramos, que nos dá a vida. A oração nos dá vida, como o ar que estamos respirando hoje. A oração vai muito mais além das nossas palavras, que saem dos nossos lábios. Nesta noite, nós podemos escolher orar ou esmorecer. Qual é a sua escolha nessa noite? Qual é a sua escolha, você que nos assiste? Orar ou esmorecer? Ou orar ou desistir? A escolha não é minha. Eu já tomei a minha escolha. Eu já tomei a minha posição. E você? Já escolheu o que você quer? Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, essa viúva, ela tinha 3 obstáculos. O primeiro obstáculo, ela era mulher. Naquele tempo, ser mulher era pedir para ser rejeitada, principalmente se ela fosse viúva. Na sociedade palestina, no tempo de Jesus, as mulheres não pleiteavam as suas causas. Em segundo lugar, ela era viúva. Não tinha nenhum marido para pleitear a sua casa. Não tinha ninguém para ajudá-la com a sua causa. E por fim, era uma viúva pobre. Nem que ela quisesse, ela poderia subornar aquele juiz para pleitear a sua causa. Um pouco mais à frente nós vamos fazer algumas comparações entre essa viúva e nós, que somos os filhos escolhidos do Senhor. Não é de se admirar que as viúvas, na verdade, pobres daquela época, elas não recebiam um amparo legal que lhes era devido. Se uma viúva pobre conseguiu o que merecia com um juiz egoísta, que nem acreditava em Deus, que nem respeitava os homens, quanto mais eu e você que somos os filhos escolhidos do Senhor. Se o Senhor, Ele alimenta as aves do céu, será que Ele não vai cuidar de mim e de você? Ele vai cuidar. Ele está cuidando. Porque a palavra do Senhor diz e afirma que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Olha só as comparações. A mulher era estrangeira, enquanto nós somos os filhos de Deus e Ele cuida dos seus filhos. Olha só o que está escrito lá em Lucas capítulo 11, verso 13. Ora, se apesar de serdes maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Segundo, a mulher não tinha acesso ao juiz, mas os filhos de Deus têm acesso livre ao Santo do Santo, à presença do Senhor.
Nós podemos nos aproximar do Senhor com intimidade, porque Ele vai julgar a minha e a sua causa. Em Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 22, diz assim: sendo assim, irmãos, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero. Preste atenção nesse trecho. Com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida o que prometeu. Não temas somente, creia. Lembre da ilustração, a rocha. O que Deus mandou você fazer, faça com obediência. Não queira inventar a roda já foi inventada. Apenas obedeça o que o Senhor confiou nas suas mãos. É orar por alguém? Faça isso com esmero. É estar com alguém, é discipulando alguém? Faça isso com esmero. Não fique questionando o Senhor, mas Senhor, está doendo. Senhor, faz tempo, não importa o tempo que você esteja passando por esta adversidade. O Senhor é contigo. Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Nada teremos falta. Terceiro, a mulher não tinha amigo algum no tribunal para julgar ou colocar o seu pleito para ser julgada, ou para colocar o seu pleito no rol ali das causas. Tudo o que restava fazer naquele momento era fazer o quê? O que está escrito na palavra do Senhor: importunar aquele juiz iníquo até que ele entendesse, até que ele compreendesse e julgar a causa daquela viúva. Lá no verso 5, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Esse molestar-me é deixar-me com o meu olho roxo, ou deixar-me com o meu olho preto. Essa palavra molestar significa exatamente isso, ou seja, ele estava com medo daquela mulher, de tanto que ela importunava aquele juiz. E notem, um pouquinho antes, lá no verso 3, olha só o que está escrito lá no finalzinho do versículo: uma viúva que vinha, ou seja, não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira vez. Algumas vezes ela teria ido falar com aquele juiz que não temia homens, que não temia Deus, e que muito menos ia olhar para a causa dela. Jamais isso ia acontecer. Comigo e com você é diferente. Todas as vezes que nós chegamos ao nosso Pai, com o nosso coração contrito e sincero, Ele sempre vai nos ouvir. Não importa quanto tempo vai demorar a sua promessa para ser respondida, ela será respondida. Ela será respondida. Quando nós oramos, podemos abrir a palavra e nos apropriar de várias promessas de Deus. Mas a viúva, ela não tinha em quem se apropriar. Ela não tinha em quem se apegar. Enquanto apenas tentava convencer aquele juiz, apenas gritando para que ele ouvisse ela, para que ele julgasse a causa daquela viúva. Temos não apenas as promessas infalíveis de Deus, mas também o Espírito Santo que nos ajuda em nossas orações. Olha só o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8,
versos 26 ao 27, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou aqui na minha versão está dizendo, gemidos impossíveis de serem expressos por meio da palavra. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais do que vencedores. Talvez o maior contraste que seja o fato da viúva ter se dirigido ao tribunal, enquanto nós, filhos, nos achegamos ao trono da graça, porque o véu, ele já foi rasgado. O pastor Caio disse isso no domingo passado. Pastor Caio não. Pastora Raquel. Ou foi o pastor Caio? Pastor Caio. Mas eu tenho certeza que o pastor Caio também falou isso. Está vendo? Ela suplicou em meio à sua pobreza, enquanto nós temos à disposição todas as nossas riquezas de Deus para suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Em Filipenses 4:9 diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Lá no verso 6 ao 8, vai dizer assim: então disse o Senhor, considerai no que diz o juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, ou seja, pareça demorado em defendê-los. Deus não é como aquele juiz, pois ele é um pai amoroso, de fato ele é um justo juiz, que vai julgar a nossa causa com justiça, mas também ele é um pai amoroso, que está atento para as nossas petições. Ele não está com seus ouvidos fechados, e tampouco com seus braços cruzados, para não ouvir, e muito menos nos atender. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ter intimidade com você. Ele está pronto. Ele está pronto para te ouvir, para derramar sobre você aquele primeiro amor. Mas primeiro você tem que se achegar a Ele, para que depois Ele se achegue a você. É importante lembrarmos que a demora de Deus não corresponde à falta de ação dEle para conosco. Muito pelo contrário, mas sim a preparação para a minha e a sua vida. Em Romanos 8:28 diz assim: estão certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Deus opera em tudo e em todos, fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Quando nós oramos de acordo com a vontade do Senhor, Ele começa a trabalhar em meu e o seu favor. Olha só o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim, e eu já estou finalizando: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se fizermos qualquer pedido, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que temos feito. Gravem esse verso. Quando nós estamos convictos que receberemos o pedido que nós fizemos a Ele. Mas não é um pedido egoísta, não é qualquer pedido. É o pedido que está no centro da vontade do Senhor.
Se você pedir um carro 0 quilômetro, ele vai te dar agora? Com certeza não. Mas ele vai te dar um dia. Ele pode até dar, porque nós não podemos limitar e muito menos colocar um Deus numa caixinha de surpresa. Porque Ele é um Deus deslimitado. Ele pode fazer a hora que Ele quiser. Entenda o que eu estou querendo dizer. Quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, Ele sempre vai nos responder. Ele sempre vai falar comigo e com você. Talvez nós, neste momento, não estamos vendo Ele operando, mas um dia a resposta virá. Percebam que, lá nos tempos de Noé, 8 pessoas apenas foram salvas. Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Apenas essas pessoas entenderam. Aqui no último verso, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Ele está falando exatamente sobre aquele tempo. Quando Deus deu as instruções para Noé construir aquela arca, é óbvio que demorou um tempão para ele construir aquela arca. E quando ele começou a falar que iria chover, por isso que ele estava construindo aquela arca, muitas pessoas não acreditaram no que ele estava falando. Quase todas. Porque entraram na arca apenas os bichos, Noé, sua esposa, os filhos e as noras. Apenas 8 pessoas foram salvas. Será que quando Jesus vier na segunda vinda, Ele achará fé nesta terra? Ou será como no tempo de Noé? É difícil esperar e ainda insistir em orar, e não ouvir nenhuma voz, mas permanecer em oração até que o Senhor responda, até que o Senhor fale. Como nós lemos, orar sempre, desistir jamais. A alegria de uma oração respondida é a mesma alegria de uma mãe quando dá à luz a um filho. É a mesma alegria. Eu não sou mãe, mas eu sei o quanto a minha esposa ficou alegre. O quanto as mães, quando tiveram seus filhos, esperaram por 9 ou 7 meses para segurar aquela criança nos braços. Aqueles 9 ou 7 meses foi tão difícil, tão doloroso para uma mulher, porque naqueles minutos, naqueles segundos ou algumas horas talvez, a espera do parto, todas as dores, todas as dificuldades ficaram para trás. A alegria é tão grande, é tão regozijante que você esqueceu de todas as dores. Quando nós oramos é assim. A oração, quando nós fazemos uma oração, honra a Deus, reconhece o seu ser, exalta o seu poder, adora a sua providência e garante o nosso auxílio. A oração abre uma saída onde não há saída. E eu quero caminhar para a conclusão. Muitas vezes, quando nós oramos, o Senhor diz sim às nossas orações. Mas muitas vezes Ele vai dizer também: espere, meu filho, não é o tempo ainda. E nesse momento é que o crente tem que perseverar na oração. É nesse momento que nós, cristãos, temos que perseverar, temos que insistir. Embora saibamos que a resposta espere, ela é tão difícil, que nós temos que continuar orando até que a resposta venha. Até que ela venha. E quando o Senhor diz não, e Ele também diz não, há muitas orações também que a gente faz. Quando é que reagimos? Como é que reagimos quando Ele diz não para mim e para você? Quando Ele diz não é porque Ele sabe, porque Ele conhece muito bem o filho que Ele tem.
Aqui quem é pai sabe muito bem do que eu estou falando. A hora de dizer não para o filho é porque você não está vendo o aqui e agora, você está vendo lá na frente. Nós, como filhos, estamos enxergando apenas o agora, mas o Senhor está vendo lá na frente. É por isso que talvez Ele esteja dizendo neste momento não, ou talvez neste momento sim, ou talvez espere mais um pouco. Não é agora, não é amanhã, talvez seja o mês que vem. Quem sabe não é nessa madrugada. O de repente do Senhor pode acontecer em qualquer momento. De repente pode ser curado. De repente pode ser liberto. A minha parte e a sua parte é orar. A minha parte e a sua parte é empurrar a pedra. Mover a pedra é com o Senhor. Vocês lembram quando Lázaro estava morto e pediram para colocar a pedra? Tirem a pedra, que eu vou ressuscitar Lázaro. O que é que na sua vida precisa vir para fora? O que tem impedido você de estar em comunhão com o Senhor? Talvez uma delas é a falta da oração, e a segunda é a leitura da palavra. Talvez nessa noite você tenha que voltar para esses dois lugares de onde você nunca deveria ter saído. Dos pés do Senhor. De entrar no seu quarto e orar ao Senhor e ouvir a sua voz. Ouvir os seus sussurros através da sua palavra. A oração, ela tem o poder de transformar a minha e a sua vida. Nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia. Deus, Ele enviou Isaías para dizer a Ezequias: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. E aí Ezequias orou, e o Senhor ouviu a sua voz, e ainda concedeu a ele 15 anos de vida. Percebam que a oração, ela muda o ambiente que nós estamos, transforma o lugar que nós habitamos. Nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar àquilo que o Senhor nos ensinou. Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra do Senhor Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor está o tempo todo orando. O tempo todo Ele se retira para orar. O tempo todo Ele se retira para ter a comunhão com o Pai. O tempo todo Ele quer ouvir a voz do Pai. Há quanto tempo você não ouve a voz do Senhor falar contigo? Esta é uma noite para você voltar a ter sensibilidade no seu espírito. Um outro exemplo, Pedro ajoelhou e orou ao lado da cama de Dorcas, quando ela se encontrava morta. Isso está lá em Atos 9, você pode acompanhar. No mesmo momento que ele orou, ela abriu seus olhos e sentou ao lado, na cama. José, o filho das orações de Raquel, de tanto que ela orou, ela engravidou. Eu queria que você abrisse nesse momento Ezequiel, capítulo 22, a partir do verso 30, e eu já estou finalizando. O título da minha Bíblia está dizendo: As abominações de Jerusalém. Estavam acontecendo tantas coisas naquela época, nesse tempo, e olha só o que diz lá no verso 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei.
Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com fogo, do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do procedimento, diz o Senhor Deus. O Senhor está à procura ainda dos seus intercessores. O Senhor está à procura nessa noite dos intercessores que tapam as brechas, que fecham as brechas, que se levantam para orar, que se levantam para interceder. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração tem o poder de paralisar a corrupção. A oração tem o poder de paralisar este vírus que tem devastado o mundo inteiro. A oração tem o poder de libertar, de curar, de restaurar. O que nós queremos? Será que nós vamos perecer? A escolha é sua. É assim que Jesus, o Filho do Homem, surgirá falando de justiça, trazendo o seu reino. Será que quando ele vier, o Filho do Homem achará porventura fé nessa terra? A palavra do Senhor diz que nos finais dos tempos o amor de muitos esfriariam. Mas para que esse amor não se esfrie, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que nos levantar. Será que nós vamos desistir agora? Não é tempo de desistir, é tempo de nos levantarmos. E eu queria te convidar a levantar para nós clamarmos. Pergunta que eu quero deixar para vocês nesta noite: será que nós vamos continuar orando? Ou nós vamos esmorecer, desistir dos nossos sonhos, desistir das promessas do Senhor? Porque muitas vezes quando nós estamos desanimados, tudo nós aceitamos, tudo. E não é isso que o Senhor quer. Eu queria pedir a Érica para nos dirigir no louvor. Queria pedir para os meninos também subirem. Enquanto a Érica e a banda adora, você aí no seu lugar, curva sua cabeça e coloque para o Senhor aquilo que tem te afligido. Coloque para o Senhor aquilo que tem te afastado dos caminhos dEle. Ou melhor, aquilo que tem te separado de ter a comunhão com Ele. Você em casa faça a mesma coisa. Não perca esta oportunidade de você entrar em comunhão com o Senhor, de você declarar ao Senhor que você está de fato arrependido daquilo que você deixou de fazer. A omissão também é um pecado. Então você aí de casa, você que nos acompanha no canal do YouTube, desligue o celular, desligue a televisão, desligue o videogame dos filhos, chame todos aí para a sala, curve a cabeça e comece a clamar ao Senhor, comece a pedir perdão para o Senhor, comece a falar com Ele. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, e até mesmo, Pai, por muitas vezes ter desistido, Senhor, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, ou até mesmo, Senhor, questionado, Pai, aquilo que o Senhor nos deu. Nos perdoe nesta noite, Pai, em nome de Jesus.
que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, amolecer o nosso coração, que muitas vezes é tão duro, Senhor, é tão duro, Senhor, que a palavra que nós ouvimos, ó Pai, ao longo do tempo nós esquecemos. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, por muitas vezes não clamarmos a Ti, por muitas vezes nós não temos comunhão com o Senhor como nós deveríamos ter, Pai. Que nesta noite, Pai, o Senhor gere em nós o desejo de clamar a Ti, que o Senhor gere em nós, ó Pai, em nome de Jesus, o desejo de ter esta intimidade com o Senhor. Gere em nós, Pai, o desejo de ler cada dia mais as Tuas Escrituras, e clama a Ti, Pai, que ao ler as Tuas Escrituras, Pai, nós possamos ter o discernimento, que nós possamos interpretá-la da maneira que ela foi escrita, Senhor, que nós não venhamos tirar, ó Pai, ou interpretar da forma que queremos. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, que sejamos, ó Pai, impactados, que sejamos, ó Pai, as pessoas, os cristãos, que irá impactar, ó Pai, aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos levarmos, porque cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o Senhor dos Senhores, que Tu és o advogado fiel, que Tu és o Cordeiro de Deus, que Tu és a ressurreição e a vida, que Tu és o bispo das nossas almas, que Tu és o juiz, o justo juiz, que Tu és o Senhor dos senhores, que Tu és o homem de dores, que Tu és a rocha, que Tu és o sumo sacerdote, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és Deus, Tu és o unigênito do Pai, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Emanuel. Senhor, gere em nós, ó Pai, o desejo de ter cada dia mais, ó Pai, o Teu reino em nossos corações. Gere em nós, ó Pai, o desejo de apenas buscar o Teu reino e a Sua justiça, Pai, porque sabemos que as demais coisas serão acrescentadas. Que nesta noite, Pai, nós possamos sair daqui na certeza, Pai, na certeza, Senhor, em nome de Jesus, que Tu és aquele que nos escolheu, que Tu és aquele, Pai, em nome de Jesus, que pela Sua graça nós fomos escolhidos, que pela Sua graça nós fomos levantados, porque nós nem merecíamos estar aqui, Senhor. Nós merecíamos de fato ir para o inferno, mas pela Sua graça o Senhor nos resgatou, pela Sua graça o Senhor nos comprou, e que nós possamos entender e compreender que o Evangelho, aquele Evangelho, Pai, não é apenas conquistar, mas sim muitas vezes negar aquilo que o mundo tem nos dado ou tem nos proposto. Que nós possamos negar a nós mesmos, Senhor, e a cada dia nos encher mais de Ti, nos encher mais da Sua presença, nos encher mais da Sua palavra. Nos ensine, Pai, a trilhar os Teus caminhos, não importando aquilo que vamos passar ou enfrentar, porque sabemos, ó Pai, que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Sabemos com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Portanto, Senhor, nos leva em paz, nos leva em segurança, nos livrando de todo mal,
nos livrando de todos os intentos malignos, de todas as ciladas de Satanás, guardando, Senhor, a nossa casa, guardando os nossos filhos, guardando a nossa parentela, guardando tudo aquilo, Pai, que nos leva ao nosso nome, Senhor, que esteja guardado debaixo das Tuas asas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você, hoje e eternamente. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que nos assiste pelo YouTube, tenha uma excelente noite na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém?